Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Curiosidades Apícola. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num mundo completamente invisível, o da comunicação das abelhas. É uma linguagem química, sabe? Que comanda exércitos e constrói verdadeiros impérios. Se você também é um curioso de carteirinha sobre os segredos da natureza, já sabe, né? Se inscreve aí, curte e compartilha para não perder nada. Sabe, a gente sempre se pergunta como é que uma colmeia com dezenas de milhares de abelhas consegue funcionar como se fosse uma coisa só, um superorganismo. A resposta, gente, está numa comunicação que a gente não vê. Uma linguagem química poderosíssima que dita absolutamente tudo, desde a defesa até a reprodução. Então se preparem porque hoje nós vamos desvendar os segredos dos feromônios. E para guiar a gente nessa jornada, nosso roteiro tem 5 paradas essenciais. Primeiro a gente vai entender o que raios são os feromônios. Depois, vamos mergulhar nos segredos da química da rainha. Em seguida, vamos ouvir as outras vozes da colmeia. Aí, vamos descobrir a química por trás da famosa dança das abelhas e, para fechar com chave de ouro, uma revelação que, olha, é surpreendente sobre como esses feromônios podem até moldar o aprendizado. Ok, então vamos começar do começo. Para a gente entender de verdade a linguagem das abelhas, a gente precisa primeiro dar uma voltinha no tempo, sabe? Para descobrir como o próprio conceito de feromônio nasceu. E curiosamente, essa história toda não começa com abelhas, mas sim com mariposas. Então, tudo começou lá por 1870, com um naturalista chamado Jean-Henri Fabre. Ele reparou numa coisa muito doida. Mariposas macho viajavam quilômetros, tipo, do nada, para encontrar uma única fêmea que estava presa numa gaiola. Ele, na hora, suspeitou que tinha ali um sinal químico no ar, mas provar que é bom, nada. A prova mesmo só veio quase 100 anos depois. Foi lá nos anos 50 que os cientistas alemães finalmente conseguiram isolar tal substância. E em 1959, essa ideia finalmente ganhou um nome oficial, feromônio. E só para vocês terem uma noção do quão potente e, ao mesmo tempo, sutil é essa comunicação, se liga nesse número. Naquela época, para conseguir extrair míseros 6,4 miligramas da substância pura, foram necessárias 500 mil mariposas fêmeas. É uma quantidade minúscula, quase nada, mas com um poder de atração que é simplesmente imenso. Então beleza, o que é afinal um feromônio? Pensa assim, é tipo uma mensagem química. Uma substância que um bicho libera no ar e que afeta o comportamento de outro bicho da mesma espécie. É uma comunicação super específica, sabe? Seja para chamar para acasalar, para dar um sinal de alarme ou para organizar a sociedade inteira, como a gente vê nas abelhas. Agora, vamos quebrar um mito que muita gente acredita. A gente tende a pensar que um feromônio é tipo uma molécula, um cheiro só, mas não é bem assim. Na maioria das vezes, é mais como um buquê químico, uma mistura bem complexa de várias substâncias diferentes. A verdadeira mensagem não está só nos ingredientes, mas na receita, na proporção exata de cada um deles. É a combinação que carrega a informação. Ok, com essa base bem estabelecida, agora sim, a gente pode ir para o coração da colmeia, a abelha rainha. E olha, ela não é só a mãe de todo mundo ali. Ela é a grande mestre da comunicação química. Ela literalmente governa a colônia inteira usando um coquetel super preciso de moléculas. A principal ferramenta de poder da rainha se chama feromônio mandibular. É aquele buquê que a gente falou com 5 componentes principais. E ele tem uma função dupla. Por um lado, ele ativa certas coisas, tipo manter o enxame todo juntinho e atrair os zangões para o acasalamento, e ao mesmo tempo ele inibe outras, impedindo que as operárias desenvolvam ovários ou construam novas células de rainha. É assim que ela garante que vai ser a única a botar ovos. E a natureza, né, gente, é simplesmente genial. Para ter certeza absoluta que essa mensagem de controle nunca mesmo se perca, a rainha tem sistemas de backup. Ela também libera feromônios por glândulas nas patas e no abdômen que reforçam exatamente as mesmas ordens. É como ter um canal de comunicação principal e vários outros de reserva só para garantir que a mensagem chegue. Mas não pensem que só a rainha fala na colmeia, não. Longe disso. As crias, as abelhas guardas, as operárias, todo mundo ali tem suas próprias vozes químicas. Elas enviam mensagens que são vitais para o dia a dia da colônia. Bora ouvir o que essa galera tem a dizer? É uma verdadeira sinfonia de cheiros. As crias mais novinhas, por exemplo, liberam um sinal que diz basicamente: gente, a gente tá com fome, vão buscar comida. Já as crias mais velhas mandam outro recado: ei pessoal, parem de se reproduzir por agora e venham limpar as células. E as guardas? Elas têm 2 alarmes. Um, liberado pelas mandíbulas, é um aviso inicial, tipo, sai daqui, intruso! O outro, que vem do ferrão e tem cheiro de banana, é o sinal para um ataque coordenado e em massa.
E esse feromônio de alarme do ferrão guarda um segredo impressionante. Ele não serve só para marcar o alvo para as outras abelhas atacarem. Pesquisas mostraram que ele também funciona como um tipo de analgésico na própria abelha que ferroa, diminuindo a sensibilidade dela à dor. A descrição que os cientistas deram é forte. Guerreiros kamikaze dopados. É como se elas fossem quimicamente preparadas para o sacrifício. Muito bem, agora vamos mudar um pouco o foco e falar de uma descoberta mais recente, que coloca uma camada extra de complexidade num dos comportamentos mais famosos das abelhas, a tal da dança que elas fazem para indicar onde tem comida. A gente sabe que a dança em si já é uma coisa fantástica, né? Ela transmite direção, distância, é um verdadeiro GPS. Mas a pergunta é, será que a dança, o movimento físico, conta a história toda? Ou será que tem alguma coisa a mais ali, um componente químico secreto que talvez amplifique a mensagem? Pois é, a resposta é sim. Um pesquisador chamado Arrow Ash descobriu que, enquanto estão lá dançando, as abelhas campeiras liberam um feromônio específico. Esse sinal químico funciona como um empurrãozinho, uma chamada para ação que estimula as outras abelhas que estão assistindo a realmente saírem da colmeia para buscar o néctar. É como se a dança mostrasse um mapa e o feromônio gritasse: "Vão agora!" E chegamos na nossa última parte, que sinceramente talvez seja a mais surpreendente de todas. Até agora, a gente viu os feromônios como gatilhos, né? Sinais que disparam comportamentos imediatos. Mas e se eles pudessem fazer mais do que isso? E se eles pudessem, de fato, ajustar o cérebro das abelhas para aprender? Para investigar isso, cientistas bolaram um experimento muito engenhoso. Eles pegaram grupos de abelhas e expuseram a 2 feromônios com significados totalmente opostos. De um lado, o geraniol, que é um sinal positivo, ligado à comida, à atração. Do outro, a 2-heptanona, que é o sinal negativo, de alarme, que manda todo mundo se afastar. E olha só o primeiro resultado. Mesmo depois que o cheiro já tinha ido embora, as abelhas que foram expostas ao cheiro bom do geraniol ficaram mais sensíveis ao açúcar. Já as que sentiram o cheiro ruim do alarme ficaram menos sensíveis, ou seja, o estado emocional que o feromônio causou mudou a percepção delas do mundo. Mas o mais incrível é que essa mudança de sensibilidade teve um efeito duradouro no aprendizado. As abelhas que foram expostas ao feromônio positivo aprenderam mais rápido e se lembraram melhor da associação com a comida, mesmo 72 horas depois. E o contrário aconteceu com um grupo que sentiu o cheiro de alarme. A memória delas piorou. Então, a conclusão disso tudo é simplesmente revolucionária. Feromônios não são só mensageiros que dizem "faça isso agora". Eles são, na verdade, agentes cognitivos. Eles preparam, eles ajustam o cérebro das abelhas para aprender e memorizar de um jeito mais ou menos eficaz, dependendo do contexto da colmeia. Se o clima é de abundância, o cérebro fica preparado para aprender. Se é de perigo, ele se fecha. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar, né? Se essa linguagem química consegue, de forma tão sutil, modular a cognição e a memória das abelhas, que outras funções, ainda mais complexas e invisíveis, os feromônios podem estar desempenhando por aí? Não só nas colmeias, mas em todo o reino animal. O que mais será que a gente ainda não consegue ouvir? E aí, dessas descobertas todas, qual foi a que mais te impressionou? A rainha controladora? Os guerreiros kamikaze dopados? Ou essa capacidade incrível de ajustar o cérebro? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, se inscreve no canal para mais curiosidades apícolas e a gente se vê na próxima.